Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública, que traça a trajetória pessoal e profissional de personalidades de nosso município. E o nosso entrevistado de hoje é o médico ortopedista e diretor do Hospital Santana em Araçatuba, Arnaldo dos Santos Vieira. Arnaldo, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Vamos começar essa nossa conversa falando a respeito da sua infância. O senhor nasceu na Fazenda Sucuri, no distrito de Santana dos Olhos d'Água. Quais são as principais recordações dessa época que o senhor tem? As principais recordações desta época foi simplesmente uma vida de uma criança na roça, nada de especial, apenas convivendo aquelas coisas de um menino de infância naquela ocasião. E a gente dizia: caçar passarinho com estilingue, pescar e nadar no córrego, como dizia o caboclo. As três coisas nessa infância no local de meu nascimento. Era no município de São Joaquim da Barra? Certo, era distrito distrito de Santana dos Olhos d'Água, município de São Joaquim da Barra, está na região de Pernambucana. Santana dos Olhos d'Água depois mudou de nome, passou a se chamar Ipuã. Passou a distrito de Ipuã. Os seus pais, na época, se dedicavam a quais atividades? O que eles faziam? Eles tinham uma venda lá no sítio? Ele tinha uma venda para fornecimento de mercadorias para o pessoal da fazenda, que era de um português amigo dele. E meu pai só tinha a venda. E eu ajudava também no balcão. No tempo de criança, eu também ajudava meu pai. Quantos irmãos eram na família? Nós somos em 3 irmãos. 3. E eles se dedicavam a que atividade? O que eles faziam também lá? Não, naquela ocasião, nada de especial, porque depois houve uma mudança com relação à família e outras atividades. Cada um. Era gostosa a vida lá no campo? Muito gostosa, muito. E porque tem um episódio também na sua história que, ao completar os 7 anos de idade, o senhor foi para a Orlândia morar com os avós. Exatamente. Porque eu tive que ir para o grupo escolar para estudar. Eu morava na roça, não tinha escola. Então eu fui para a Orlândia. Meus avós tinham um hotel para fazer justamente o grupo escolar e o ginásio que eu fiz em Orlândia. Um detalhezinho de curiosidade, que quando eu cheguei para morar com meus avós, na primeira refeição eles me serviram água. Eu olhei para minha avó: lá em casa eu tomo vinho, com 7 anos de idade. A partir dessa época, ela sempre me serviu vinho. E até hoje eu adoro tomar meu vinho, diariamente a minha taça, inclusive por recomendação médica, remédio para o coração. E foi aprendido com Foi a melhor receita da minha vida. Foi aprendido com o pai esse hábito? Com o pai, desde criança. Ele era português de origem e tomava sistematicamente 2 garrafas de vinho por dia. No almoço eu tomava metade, na janta metade mais uma. Eu, como sempre gostei de ajudar meu pai, já comecei ajudando a tomar o vinho. Sim. Lá no Colégio Estadual, em Orlândia, quais que são as principais recordações que o senhor tem? O senhor era um aluno quieto, pelo que me disse. Quieto. Em Orlândia, nada tive de especial com relação a nenhuma outra atividade, dentro daquela faixa etária de um estudante normal de uma cidade pequena. Nada de especial. Tempo depois, o senhor foi para o Rio de Janeiro, pegou a ferrovia, a estrada de ferro, foi para o Rio de Janeiro na tentativa de cursar o colégio militar, é isso? Exatamente. Como meu pai era de uma família de relativamente poucas posses, eu fui morar no Rio de Janeiro com a intenção de entrar no colégio militar. Ia fazer carreira militar, entrar no colégio militar, que eu não tinha condições monetárias. Mas talvez tenha sido até bom, porque eu fui reprovado no exame médico. Eu tinha 1,51 m e eles não aceitavam baixinhos. Eles exigiam uma outra estatura. Certo. Então, eu fiz justamente o colegial, fiz o científico, certo? E nessa altura eu descobri que minha vocação era medicina. Enfrentei os vestibulares
e entrei na Faculdade Fluminense de Medicina em Niterói. O fato de o senhor não ter podido entrar no colégio militar te trouxe algum sentimento ruim, alguma tristeza, alguma lamentação ou não? Não, de maneira nenhuma. Me integrei dentro da minha profissão. Já numa fase mais adiantada, eu tive alguma coisa do Exército, que eu fiz o Exército no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva de Niterói e tenho um diploma de aspirante oficial R2 de Infantaria. Sim. E os seus pais tiveram grande dificuldade para mantê-lo lá durante o tempo da faculdade? Positivo. Eles tinham dificuldade, eu morava em pensão, e como quando eu comecei já a frequentar alguns hospitais, mesmo estudante, já ganhava um dinheirinho para ajudar nas despesas. Como estudante, faziam os plantõezinhos e ganhava alguma coisinha lá no hospital. Como que nasceu o seu interesse pela área médica, tendo em vista a sua origem rural, né? Certo. Pela área médica, talvez seja uma coisa que eu agradeço a Deus, de ter me inspirado na hora de luz, me botaram medicina no meu caminho. Essa foi uma grande coisa de minha vida. Nos momentos da faculdade, quais que são as principais recordações que o senhor tem, tanto dos amigos quanto dos professores, os momentos principais que o senhor passou lá? A faculdade realmente, para mim, foi uma vivência cheia de alegrias. Eu morei no meu lazer, eu morei até numa pensãozinha na praia, aproveitava bastante essa parte que eu morei em Niterói. Para mim foi muito gratificante, nada de especial, integrado totalmente na minha profissão, já começando a amar a medicina desde cedo. A escolha pela ortopedia, como que se deu? A escolha da ortopedia foi um acontecimento muito importante. Como eu era da região de Ribeirão Preto, quando eu terminei a faculdade, eu fui convidado a trabalhar na Santa Casa de Ribeirão Preto, cujo professor foi o Dr. Luiz Tarquínio de Assis Lopes, um dos maiores expoentes da ortopedia no Brasil, que tinha tido a formação dele na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Foi o meu chefe em Ribeirão Preto. Trabalhei 2 anos com ele na Santa Casa de Ribeirão Preto. A experiência do trabalho lá em Ribeirão Preto, qual que foi? Foi extraordinária, que eu já fui aprender com alguém que tinha um nível muito bom, era considerado um dos melhores do Brasil. Fiz 2 anos de trabalho, de residência com ele. Depois, como que se deu a sua ida para o exterior também, né? O senhor acabou indo para o exterior. Exatamente, desses 2 anos. Então, através dele, eu consegui uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, entendeu? Madison, Wisconsin, para aprender ortopedia, fazer residência em ortopedia no Hospital da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. E lá, então, eu fiquei 2 anos, tinha tido 2 anos, mais 2 anos como residente no Hospital da Universidade de Wisconsin. E no final do período, e que nos últimos meses, inclusive, eu fui agraciado com a honra de ser o chefe dos residentes de ortopedia do Hospital da Universidade de Wisconsin. No início, o senhor teve algum tipo de dificuldade de se adaptar a um outro país? Não tive dificuldade. Após a universitário, já terminando, ainda fiz estágio em mais 2 hospitais especializados em ortopedia na cidade de Chicago, antes de voltar para o Brasil. Isso teve uma grande contribuição na sua vida? Também, foi uma grande contribuição. No exterior também, mais precisamente lá nos Estados Unidos, o senhor teve uma pessoa muito influente. Quem que é essa pessoa? Realmente influente e muito decisivo, justamente no meu futuro. Estava lá também fazendo residência no Hospital Universitário, um jovem brasileiro de nome Heitor Serapião, que é aqui da região de Valparaíso, que estava fazendo a residência de anestesiologia. Ficamos lá esses 2 anos convivendo, esse grau de amizade, intimidade. Sim. E o Heitor, ele retornou, após esses 2 anos, o Heitor retornou para o Brasil. Ele era aqui de Valparaíso e ele estava em Araçatuba já exercendo a profissão. Quando ele soube que eu tinha chegado,
Porque quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui direto para Ribeirão Preto, porque eu tinha sido convidado para fazer parte da equipe do Dr. Luiz Tarquínio. Já estava em Ribeirão Preto com ele, lá, acertando. Já tinha um trabalho garantido lá. Já tinha um trabalho garantido. A minha vaga estava garantida, eu fui convidado para trabalhar com ele. Quando o Heitor me telefonou, assim, Vieira, aqui em Araçatuba, talvez tenha uma oportunidade para você. Já conhecia Araçatuba de nome, porque ele era da região. Então, eu deixei Ribeirão Preto e vim para Araçatuba. Cheguei em Araçatuba por um fato até muito importante histórico. No dia que eu cheguei em Araçatuba estava comemorando 50 anos de fundação. No cinquentenário. No cinquentenário de Araçatuba, dia 2 de dezembro de 58, eu cheguei em Araçatuba. Cheguei em Araçatuba, gostei, fiquei e amei. Como que era Araçatuba naquela época da sua chegada? Araçatuba, na época da minha chegada, estava uma cidade já com evolução. Eu acreditei na cidade, uma cidade de futuro, numa região também importante. Eu me senti muito bem, confortável e tranquilo em ter aceitado de vir para cá. Fui em Araçatuba. Mesmo sendo menor que a região onde o senhor já morava? Não, mesmo sendo menor do que a região que eu morava. E fui muito feliz em Araçatuba, logo que eu cheguei, porque eu fui nomeado médico do Hospital da Estrada. Médico do Hospital da Estrada, que era um hospital que era da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, para dar assistência aos ferroviários. A respeito desse assunto, nós conversaremos daqui a pouquinho, porque teremos que fazer um intervalo. Positivo. O programa Identidade Pública volta já. O GRAAC sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que hoje recebe o médico ortopedista e diretor do Hospital Santana de Araçatuba, Arnaldo dos Santos Vieira. Arnaldo, nós terminamos o bloco anterior falando a respeito da sua vinda para Araçatuba, Certo. que foi para trabalhar no Hospital da Estrada, que era conhecido na época. Explica para a gente como que era esse hospital, como que surgiu e qual que foi o trabalho que o senhor desenvolveu nele. O Hospital da Estrada foi construído pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, na ocasião em que ele estava construindo os trilhos que avançavam, iriam até o longo da linha. E não existiam hospitais ao longo. Então, ele construiu um hospital, em princípio, para dar assistência aos ferroviários, aquele povo que estava construindo a estrada de ferro. Araçatuba não tinha hospital, como muitas outras cidades. E foi sempre conhecido como Hospital da Estrada. Era no local da ferrovia? Como Exatamente. Era na linha ao lado da ferrovia, que ela estava construindo. É justamente ali ao lado da atual estação, ali onde tem aquele de vagões. Então, ali foi construído um hospitalzinho modesto, que em princípio funcionava até para outras, não de ortopedia, mas era um hospital geral,
para dar assistência aos ferroviários e também da cidade de alguma maneira. Havia muitos ferroviários na época ali da noroeste do Brasil? Como Não, que era? na ocasião era em expansão, um crescente bastante significativo, e Araçatuba despontava como uma região de futuro, de um crescimento, então sempre teve um carinho especial. Sei. Foi mais ou menos por essa época também que ocorreu o seu casamento? Certo. Agora, exatamente, o casamento, eu estava aqui em Araçatuba já há um ano. Sim. Há um ano, foi quando eu me casei. Minha esposa morava em Ribeirão Preto, eu estava aqui há um ano quando eu me casei. Quando o senhor conheceu a Neiva? A Neiva eu conheci em Ribeirão Preto, que eu namorava a Neiva em Ribeirão Preto, que ela era de lá. Fui para os Estados Unidos, voltei, essa coisa toda, continuamos o nosso namoro, cheguei em Araçatuba, fiquei um ano, então foi quando eu me casei. O senhor tem um grande número de filhos, né? Eu tenho filhos, três filhos do meu casamento e mais 4 adotivos que eu chamo filhos do coração, sobrinhos e afilhados a quem eu tive a oportunidade de oferecer também a condição e os filhos adotivos também no meu coração, como se realmente fosse. O senhor poderia falar os nomes deles, o primeiro nome e que profissão seguiram? É um pouco numeroso, mas... Meus filhos... Eu tenho filhos que fizeram veterinária, administração de despesas, administração de empresa, administrador, dentista. Seguiram várias áreas. Várias e todas as profissões dentro da atividade. Eu nunca influenciei nada. Eles que partiram todas para essas atividades deles. Mas os pais foram sempre presentes no sentido de estudar e seguir uma profissão. Exatamente. Sempre procurei todos com curso superior. Graças a Deus eu tive condições de dar curso superior a todos eles. Outro assunto também que chama atenção na sua história é a sua participação no Rotary, aqui de Araçatuba. Gostaria que o senhor relatasse para a gente como que foi essa história, o seu ingresso lá no clube, como que foi? Exatamente. Eu considero, além da medicina, que realmente está dentro de mim, uma das coisas mais importantes que me aconteceram na vida foi ter ingressado para o Rotary. Eu cheguei em Araçatuba, 58, e em 1959, eu entrei para o Rotary. Dia 1º de outubro de 1959, eu fui convidado a fazer parte do Rotary Clube de Araçatuba. 1º de outubro de 59. Estarei fazendo 50 anos de rotariano dia 1º de outubro deste ano. Sim. Isso me trouxe realmente alguma coisa muito importante. Através do Rotary, eu fui... dentro das escalas de Rotary, fui governador do distrito. Distrito Rotário engloba uma área física de um determinado tamanho. O nosso distrito de Rotary começa em Penápolis, todo o estado, esse oeste do estado de São Paulo, todo o estado do Mato Grosso do Sul, pedaço do Paraguai e pedaço da Bolívia. Então, a nossa área de comando, de domínio, é justamente essa. É bem abrangente. É bem abrangente. Clube de Ponta Porã, Petro Cavaleiro, Cáceres, todos pertencem à nossa área. Eu fui governador do distrito no ano 82, 83. Então, tive que visitar todas essas áreas, essa coisa como governador, que era a pessoa máxima de comando da área toda. 82, 83 foi o meu ano de governadoria. E outra coisa, mais importante ainda na minha vida, que iria acontecer, eu fui convidado para ser chairman do programa de intercâmbio de jovens. É um programa de Rotary no mundo inteiro, de um intercâmbio que a gente manda estudante para o exterior e recebe também outro em troca, para um ano de estudos, escolas, e como participa de todas as atividades. E eu estou desde esse período que eu continuo com o chairman. Tem sido um cargo de confiança do governador, que normalmente muda. No nosso distrito, eu tive a graça de ser mantido no cargo e estou há 27 anos.
27 anos como chairman do programa de intercâmbio de jovens. Essa atuação à frente aí do Rotary e do intercâmbio entre os jovens demanda um grande tempo, assim como o senhor dedica à medicina, no caso a ortopedia. Como que o senhor consegue dar conta de tudo isso? Olha, é muito importante a gente saber coordenar as coisas. Naquelas horas que eu poderia estar desfrutando de alguma outra maneira, eu também desfruto de uma coisa que eu amo e me dedico. E um detalhe muito importante com relação ao intercâmbio de jovens, sim, quando a gente, ao governador, a gente recebe um lema para trabalho durante o ano rotário, que era o presidente do Rotary International. O meu lema era o seguinte: a humanidade é uma só. Criemos pontes de amizade em todo o mundo. Quando assumi o intercâmbio, encaixou exatamente isso. Eu criei pontes de amizade em todo o mundo, que desde então, frequente todos os anos, eu tenho participado já de 70 e tantas conferências e eventos em todos os continentes. E temos hoje intercâmbio com o mundo inteiro, que nós mandamos e enviamos jovens pelo programa. Então, fica realizado. Criei pontos de amizade em todo o mundo dentro do meu programa. Ou seja, o programa cumpre essa função também de projetar a cidade para fora. Exatamente, esse fato que eu quero salientar, a importância desse programa, que vem gente do mundo inteiro que nós recebemos aqui, para cá, para lá, eles vêm e todos passam por Araçatuba, porque aqui é que está o comando do programa. Sim. Todos eles passam por Araçatuba, ficam tomando conhecimento de Araçatuba, ficam aqui, muitos daqui também vão para o mundo inteiro e voltam para Araçatuba. E todos de lá, muitos deles passam. É uma coisa importante essa participação, essa presença de Araçatuba a nível mundial. Tenho certeza que Araçatuba é conhecida no mundo inteiro através desse programa, porque eu, no meu tempo, eu já enviei e recebi mais de 1.000 estudantes durante esse período que eu estou coordenando. É muito gratificante. Na sua atuação profissional também a gente percebe que foram vários títulos, várias homenagens, né? Entre elas, aqui na Câmara mesmo de Araçatuba, né? A medalha 9 de julho, certo, e também a citação do mérito. Eu gostaria que o senhor explicasse o que foram essas homenagens. Essas homenagens, na ocasião, recebi... foi muito gratificante para mim, justamente por esses eventos, por essas participações da minha atividade em Araçatuba, que é apenas um detalhe que eu gostaria de frisar com relação à medicina, à história do hospital. É o seguinte, que a ferrovia, em certa ocasião, ela encerrou as atividades de medicina, da assistência aqui. Então, ela fechou o hospital. Ia deixar de existir. Eu não me conformei, porque eu já estava trabalhando há muito tempo. Então, eu arrendei o hospital, arrendei o prédio. Arrendei o prédio e ficamos trabalhando já uma temporada dentro disso aí. Mudou a política, né? Já com alguns colegas. Mudou a política e a Estrada de Ferro resolveu desativar totalmente a assistência. Sim. Então, iria ser fechado. Ia ser vendido para qualquer coisa. Eu não me conformei. Eu comprei o hospital, passamos a ser proprietário do hospital com uma sociedade e transformamos um hospital de ortopedia e traumatologia especializado na área. O único no interior do estado naquela ocasião, há 27 anos atrás. O senhor foi uma peça-chave para mantê-lo, então? Manter o hospital. Ele já estava fechado, eu arrendei, ela desativou, eu comprei mais alguns sócios e o Hospital da Estrada. E mais adiante nós transformamos num hospital especializado em ortopedia e recentemente uma reforma bastante significativa para adequar as condições modernas, atuais e ampliação. Sim. Voltando um pouco às homenagens, Arnaldo, o que foi a citação do mérito? Citação do mérito. Homenagens daqui, é porque eu tive citações de mérito, principalmente a nível da minha função no mundo inteiro. Sim. E no ano 2000, em Jerusalém, comemorando naturalmente alguma coisa com relação a Cristo, essa coisa toda, um evento mundial, eu recebi um diploma
de reconhecimento, de estação de mérito pelo meu trabalho no programa de intercâmbio de jovens. Sim. Outra homenagem que eu me senti muito honrado foi em Chicago, na comemoração do centenário de Chicago, onde nasceu o Rotary, num evento mundial. Eu fui o único que recebeu um título, uma homenagem pelos serviços prestados nesse evento. O senhor se considera realizado? Mas tem mais um pouquinho só. Em 2008, pelo fato de eu ter tantos anos, 27 anos de serviço, recebi também um diploma em Madrid, pelo mesmo fato, pelo meu trabalho. Em Manaus também, outra vez, pelo mesmo motivo de reconhecimento. O senhor se considera realizado na profissão? Totalmente. Amo a medicina. Inclusive, eu sou seguido ou orientado, talvez por influência de Deus, alguma coisa, que, numa filosofia chinesa, que ele diz, se você quiser fazer alguma coisa na tua vida, escolha para fazer aquilo que você gosta. Sim. Nunca na vida você vai ter trabalho. Você vai ter prazer em fazer aquilo que você escolheu. Isso eu tenho no coração e pratico. Amo minha profissão. Nos momentos de lazer, quando não está se dedicando à área médica, o que o senhor faz? De lazer? Olha, de lazer, eu moro aqui numa zona rural. Sim. Eu tenho lá minha piscina, mas eu gosto da natação, exercícios, eu gosto, uma das coisas importantes, brincar com meus netos. Eu me reúno todo final de semana também, e uma das coisas também que foi muito importante para mim, a yoga. Pratico a yoga, entendeu? Que tem sido muito bom, a filosofia tem sido muito importante para a minha parte física, muito importante para a minha parte mental, e muito importante para a minha parte espiritual. É extraordinário. Eu amo a yoga. Arnaldo, a nossa conversa está boa, mas o nosso programa está se aproximando do final. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações finais aí a respeito de sua participação aqui. Eu agradeço bastante essa oportunidade que eu estou tendo, justamente de ter tido o prazer de ter participado em nome de Araçatuba, em todos esses eventos, e ter levado a cidade que eu amei de coração e continuo amando. Meus filhos nasceram aqui, moram aqui e todos estão aqui. A minha vida, estou realizado e feliz. Ok, então muito obrigado pela sua participação. O programa Identidade Pública chega ao fim. Agradeço pela sua audiência e até o próximo.